Excelentíssimos deputados, essa casa tem sido injustamente questionada se esse seria o momento mais propício para que Santa Catarina estivesse discutindo o impeachment. Mas a verdade é que o povo catarinense precisa do impeachment para que nós possamos enfrentar o coronavírus. Quando Santa Catarina foi um dos primeiros estados do Brasil a adotar medidas restritivas para tentar achatar a curva de contágio, se dizia que as medidas eram necessárias para que o sistema de saúde pudesse se preparar. O que se viu nesse tempo, no entanto, foi compra de respiradores fantasmas por 33 milhões, fraude na contratação de um desnecessário hospital de campanha e o Estado tentando terceirizar a sua responsabilidade aos municípios, ao ponto de ser necessária a propositura de uma ação civil pública para que o governo do Estado retomasse o seu necessário protagonismo. Então, se a pandemia deve ser a prioridade para Santa Catarina, o seu efetivo combate só será possível quando nós não tivermos mais o senhor Carlos Moisés da Silva à frente do governo. E é por isso que eu digo que, mais do que um pedido de impeachment, esse é um pedido de socorro do povo catarinense. Há nesse processo muito mais do que indícios, que já seriam suficientes para autorizar a abertura do processo. Há provas de que o governador não só estava ciente, mas estava, inclusive, de acordo com a vergonhosa compra dos respiradores fantasmas. No dia 31 de março, o governador submeteu a essa casa um projeto de lei que visava autorizar a antecipação de pagamentos em compras de equipamentos para enfrentar a pandemia. Isso prova não só que o governador estava ciente do pagamento antecipado, como também ele tinha ciência de que essa forma de pagamento era ilegal, tanto que ele sentiu a necessidade de tentar legalizar esse ato. Em defesa, o governador alega que não, que na verdade esse projeto de lei ele visava uma autorização geral. Só que esse projeto de lei foi enviado para essa casa no mesmo dia em que foi feito o pagamento para a Veiga Med. Coincidência? Até poderia ser. Mas o presidente do Tribunal de Contas, em depoimento à Operação Oxigênio, afirmou que, também no final de março, conversou pessoalmente com o governador por telefone sobre o pagamento antecipado da compra dos respiradores. Ele disse, e uma pergunta que veio também era com relação ao pagamento antecipado, não só dos respiradores, mas também dos respiradores. Após essa conversa, o governador ainda formalizou uma consulta ao Tribunal de Contas, questionando de que forma poderia fazer esse pagamento antecipado. Só que ele não tinha interesse na resposta, porque o pagamento já tinha sido feito. A verdade é que o governador sabia que era ilegal fazer o pagamento antecipado e tentou parecer que foi diligente. Mas a verdade é que ele nunca se preocupou com o efetivo resultado dessa compra. E por que essa questão do pagamento antecipado é tão importante? Porque na administração pública, a regra é que o pagamento só é feito depois que o produto é entregue, justamente para que o Estado não fique no prejuízo. Somente em situações muito excepcionais é admitido o pagamento antecipado, desde que o governo se cerque de uma série de garantias. O presidente do Tribunal de Contas ainda alertou para o governador. O pior dos mundos seria o Estado ficar sem o equipamento e sem o dinheiro. E foi o que aconteceu, porque o governo não exigiu nenhuma garantia dessa empresa, depois ficou claro que era uma empresa de fachada. Qualquer um que lê esse processo administrativo perceberia que essa cotação de preços que foi feita foi uma fraude. A proposta da Veiga Med era uma cópia de uma proposta que havia sido feita por uma empresa de Joinville. E foi uma cópia tão mal feita que sequer foi removido o nome da empresa de Joinville. As outras propostas na cotação de preços eram ainda mais absurdas. Não tinha CNPJ, não tinha nome da empresa, não tinha nome de responsável. Eram propostas nitidamente forjadas para justificar o preço da Veiga Med. E o pior de tudo,
Não consta nos autos do processo administrativo nenhum contrato firmado com a Veigamed. O que é mais suspeito é que esse processo contém várias certidões informando que páginas foram desentranhadas. Então fica a dúvida. Afinal, o pagamento antecipado foi feito sem contrato? Ou o contrato foi ocultado porque comprometia diretamente o governador? Ao meu ver, as duas hipóteses são extremamente vergonhosas. O governador alega que não cabia a ele fazer a compra e nem assinar o contrato. Ele disse, inclusive, em entrevistas, o governador não compra nada. Mas então, por que em uma outra compra similar, também de respiradores, o contrato com a empresa Intelbras foi assinado pelo próprio governador? O caso da contratação do hospital de campanha, pelo valor de 76 milhões, só não é mais vergonhoso porque o contrato foi cancelado a tempo, após o Tribunal de Contas ter identificado diversas irregularidades. E o despacho que autorizou a contratação foi assinado pelo governador. Mas o governador alega que não foi ele que assinou esse despacho. Ele alega, na verdade, que ele, inclusive, recusou assinar o documento. Mas ele não explicou por que, então, ele não tomou providências para que essa contratação não fosse adiante, se ele realmente não concordava. Aliás, se o governador teve a oportunidade de recusar a assinatura do documento, significa que ele confessa que ele tinha ciência da contratação desde o início. E se fosse verdadeira essa versão do governador, significaria que o chefe da Defesa Civil, que também assinou o despacho, teria cometido uma grave fraude ao assinar um documento que consta também que foi assinado pelo governador. Mas o chefe da Defesa Civil permanece o mesmo. O governador Carlos Moisés ele tem insistido nos últimos dias em uma narrativa que os responsáveis pelo impeachment são pessoas que foram derrotadas nas eleições de 2018 e que querem retomar o governo no tapetão, como ele disse. Governador, eu tenho um recado para o senhor. Eu votei no senhor em 2018. 1 minuto para concluir. Eu votei porque eu acreditei que seria possível uma renovação. Mas o que eu vi no seu governo? Fraudes, pagamentos ilegais, mentiras. Não foi nisso que eu votei. Mas nem por isso esse processo de impeachment deve ser encarado como alguma forma de vingança. Como diz o nosso hino de Santa Catarina, o povo catarinense é grande, porém não vingativo. Nós não buscamos vingança, nós buscamos justiça. Muito obrigado.